A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos falar um pouco sobre o universo e a Terra em evolução. Pelas leis de Deus, há tempo da criação, do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento, da virilidade, do envelhecimento, da transformação e da renovação. Cada coisa a seu tempo e a natureza não dá saltos evolutivos. Do Fiat Lux, o universo não se apresentou na plenitude da sua existência, porquanto nasceu criança, está em movimento, evoluindo e segue o seu destino, percorrendo o infinito por toda a eternidade. Assim, o progresso, a lei da natureza e todos os seres estão submetidos a ele. Nada está parado. Nada, matéria, espírito, tudo em movimento. O mundo, ao progredir, oferece morada mais agradável aos seus habitantes, à medida que eles também progridem. Paralelamente, marcham os progressos de homens, animais, vegetais e os mundos que eles habitam, pois existe a pluralidade dos mundos habitados. A Terra também teve a sua infância, quando da sua formação neste sistema solar. Há bilhões de anos, a Terra não existia, nem o sistema solar, mas já havia sóis que estavam a iluminar o universo. Planetas davam vida e existência a uma imensidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções da natureza desconhecida e maravilhosos fenómenos do céu estavam sob outros olhares. Antes e depois de nós está a eternidade. No espaço ocorre a eterna ação simultânea da criação, em perfeita harmonia, sendo que nada é por acaso, revelando uma providência divina diretora. Na eterna sucessão de mundos, sabemos que as leis divinas presidem à história do cosmos e regem igualmente a destruição dos astros, visto que a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. No livro A Gênese, no capítulo 6, nos itens 49 e 50, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, comenta o seguinte, dizendo que, com efeito, se remontarmos à origem primeira das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que nasceram no seu seio. Adianta que as mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a gratificaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir à desagregação dos seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório em que a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos, caros amigos, vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E essa morte não será um acontecimento inútil, nem para esta terra, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente. E lá, onde os sistemas de mundos se desvaneceram,
em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Caros amigos ouvintes, dos ensinos dos espíritos superiores, somos informados que há diferentes categorias de mundos quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. São escolas, são classes. Pertencente ao mundo de expiação de provas, a Terra, este mundo, esta nossa casa, já esteve material e moralmente num estado inferior. Hoje, prepara-se para atingir um grau mais avançado pela lei do progresso. Quando digo hoje, não é sábado. Hein? Hoje é, digamos, uma época, um tempo que durará. Para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que somente apovoem espíritos bons, quer no plano físico, quer no plano invisível, plano espiritual. As principais alterações que se observam hoje são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento, alterando os hábitos viciosos. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Até aqui, caros amigos ouvintes, a humanidade tem realizado grandes progressos com a sua inteligência, chegando a resultados que jamais havia alcançado sob o ponto de vista das ciências. Resta ainda um imenso progresso a realizar, que é fazer com que reine a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral de todos os seus habitantes. E isto, caros amigos, não é uma utopia. Isso irá realizar-se, pois somos imortais, estamos em constante evolução. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. De todas as partes, somos alertados sobre esses tempos em que grandes acontecimentos ocorrerão para a regeneração da humanidade. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Materialmente, a Terra tem sofrido transformações identificadas e comprovadas pela ciência. A transformação moral ocorrerá pela depuração dos espíritos que cá estão no corpo físico, assim como aqueles que povoam, digamos, a psicosfera planetária. Não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, povo ou raça. Trata-se, caros amigos ouvintes, de um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. A geração futura, livre das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos mais diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto, ficando para a história. Essa será a transição planetária da Terra. Em relação, caros amigos ouvintes, ao bem e ao mal, que convivem de braços dados. O bem é tudo conforme a lei de Deus e o mal tudo o que lhe é contrário, ou seja, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringi-la. Não é difícil distinguir estas duas faces desta moeda, o bem e o mal, pois o Criador deu ao ser humano a inteligência para diferenciar um do outro, bastando aplicar o preceito de Jesus, que dizia: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Tudo se resume nisso. Na questão 633 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec anota que a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Na resposta à questão, os espíritos superiores esclarecem:
Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos por vós mesmos. Não é por Deus, por vós mesmos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Nós nos punimos pelos nossos abusos. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança à natureza. Nós gostamos muito de culpar os outros pelas nossas dores, esquecendo que somos nós os causadores das mesmas. Na questão 636, somos informados que a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade, pois para tudo existe atenuantes como agravantes relativamente à consciência que nós temos daquilo que nós fazemos. Na questão 637 temos que tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. A esse respeito, Allan Kardec comenta: as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos da sua própria consciência o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem e ignorante que se entrega aos seus instintos. Quanto mais soubermos, mais responsáveis seremos, nos tornaremos. A ambição, caros amigos, a ambição desvairada, o orgulho, o egoísmo, entre outras paixões inferiores, podem levar o homem a destruir o seu semelhante, como acontece já há muito tempo. Dizem os espíritos superiores que essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. O mal recai sempre o seu causador. Nós iremos colher tudo aquilo que semearmos, seja boa semente ou má semente. Tudo gera uma consequência. Boa semente, bons frutos, más sementes, frutos amargos. Aquele que induz o seu semelhante a praticar o mal pela posição em que o coloca, tem mais responsabilidade do que este último, porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Esta punição é sempre da sua própria consciência. De igual modo, aquele que, embora não praticando o mal, se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este, uma vez que se aproveitar do mal é ser conivente, é participar dele. Mais numerosos do que os males que o homem não pode evitar são os que ele cria pelos seus próprios vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez e dos seus excessos em tudo. O bem, caros amigos e ouvintes, é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Assim, o mal existe e tem causa. Pela justiça divina, todo o mal terá uma consequência. A dor, assim como o sofrimento, tem a sua razão de ser. Nas trajetórias evolutivas, tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre, e todavia o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, disse Leon Denis no livro, neste grande livro, intitulado
o problema do ser, do destino e da dor. Ainda este autor cita o seguinte, diz o seguinte, que fundamentalmente a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Jesus já tinha dito: no mundo tereis aflições. Faz parte deste nosso patamar evolutivo. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento muitas vezes não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra seria preciso suprimir a chamada sensibilidade. São, pois, inseparáveis, em princípio, e ambos necessários à educação do ser, que, na sua evolução, deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto de prazer como da dor. Assim, caros amigos e ouvintes, a dor e o prazer são meios de educar e agentes de progresso, em que as causas dos sofrimentos atuais se encontram nas violações do passado, anteriores aos efeitos, determinando as condições do destino de cada ser. Os benefícios da dor e do sofrimento alcançam aqueles que souberam compreender as suas ações e os seus efeitos. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. A alma deve conquistar todos os elementos e atributos para se libertar dos sentimentos inferiores, renovar a sua morada e alcançar a verdadeira felicidade. Mas para isso precisa dos obstáculos, das exigências e das duras lições que provocam os esforços e formam a experiência necessária para atingir a meta evolutiva. Nos estágios inferiores da vida, caros amigos, há que se passar pelas provações e expiações da luta do bem contra o mal dentro do próprio íntimo. Não é nós contra os outros, é dentro de nós mesmos, para se adquirir a tomada de consciência necessária para o pleno exercício do livre-arbítrio e tornar possível o triunfo futuro. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura nos preservar dos excessos. Sem ela, abusaríamos dos nossos órgãos a ponto de os destruirmos antes do tempo. A dor adverte, sensibiliza, educa, liberta, renova e permite a elevação do ser, ou seja, colher os frutos da dor. Quanto mais a alma se eleva, mais a dor se espiritualiza e torna subtil. Quanto mais o ser humano se aperfeiçoa, mais admiráveis se tornam os frutos da dor. Caros amigos e ouvintes, ficamos hoje por aqui, nesta questão da evolução. Todos nós passamos por vários estágios. Já passamos pelo mundo primitivo. Estamos agora no segundo degrau, no mundo de provas e expiações. E a Terra, aos poucos, se prepara para passar a um mundo superior, um mundo de regeneração, onde ainda existirá o mal, mas haverá já um maior equilíbrio entre o mal e o bem, sendo que o mal é o desconhecimento das leis divinas e o bem é a prática das mesmas. Estamos a subir de degrau. Queiramos todos fazer parte e apanhar esta boleia da evolução. As frequências energéticas
as frequências vibratórias irão acelerar. Tudo está certo. Tudo faz parte. A Terra materialmente também evolui. E nós, espíritos, não somos exceção. Queiramos nos redefinir, queiramos nos superar a nós próprios, queiramos dar o tal passo que estamos a adiar há muito tempo em direção à nossa própria felicidade. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, fiquem com um grande abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.